VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Biblioteconomia. Formação e desenvolvimento de coleções. Coleção Ponto de Leitura do Hospital das Clínicas UFPE. Sustentabilidade, integração e avaliação. Lorival Pereira. Descrição: ele está em pé, é branco, careca, olhos castanhos, veste camisa cinza, manga longa, visto da cintura para cima. No fundo da tela, violão, chapéu, banner e decoração na parede. Bom, olá alunos. Vocês viram no caderno que eu sempre friso que para se montar uma coleção você tem que ouvir a comunidade. E uma coleção sempre é criada, é formada e desenvolvida a partir dos desejos e necessidades da comunidade. Bom, hoje eu vou falar de uma coleção que ela foi criada de uma forma diferente. Tá, estamos aqui hoje no ponto de leitura do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Por volta de 2008 ou 2009, uma médica professora aqui do hospital, do curso de medicina, ela criou um programa chamado MAIS, que é Manifestações de Artes Integradas à Saúde. Dentro desse programa, o desejo dela é que o hospital tivesse uma pequena biblioteca que servisse como ponto de apoio para o programa. Também como um espaço onde os pacientes e acompanhantes pudessem fazer leituras, pegar livros emprestados. O que ela fez? Teoricamente, ela não ouviu a comunidade. Ela entrou em um site do Ministério da Cultura. Na época, o Ministério da Cultura estava com um edital aberto para a criação de pontos de leitura. Ela submeteu um projeto do hospital para o Ministério da Cultura e esse projeto foi contemplado. Então, tornando-se assim, esse espaço se tornou um ponto de leitura que foi formado a partir de um edital do Ministério da Cultura. Esse edital ele previa que o projeto contemplado recebesse 500 livros e mais um computador, uma impressora, estantes e puffs, e assim, equipamentos para que uma pequena biblioteca pudesse ser formada. Ela já havia conseguido um pequeno espaço, esse onde nós estamos, e em 2009, final de 2009, o material chegou. Tá? E eu quis frisar isso porque, a princípio, nós podemos pensar assim, olha, então essa biblioteca ela não ouviu a comunidade. Não ouviu, porque o acervo que vem do Ministério da Cultura é um acervo padrão. São 500 livros, entre eles livros de ficção, não ficção, livros didáticos, enciclopédias, dicionários. E esses livros chegaram e, na época, eu fui convidado para participar do projeto, porque os alunos de biblioteconomia, da quais eu era professor e orientador, eles que vieram para o ponto de leitura para fazer a organização desse acervo, dessa coleção. Então eles catalogaram o material, classificaram, indexaram, até aí o material estava pronto e preparado para o uso. Bom, uma vez preparado para o uso, foi que nós pensamos, então, como nós vamos fazer para que esse acervo, essa coleção, se torne viva dentro do hospital? Porque se essa coleção ficasse aqui no ponto de leitura, ele fica esquecido, embora nós estejamos aqui no térreo do hospital. Bom, aí nós criamos uma ação dentro do projeto, que era uma ação de mediação de leitura. E nós passamos a, toda semana, criar uma mala de leitura. Esse projeto, isso acontece até hoje. E íamos toda semana a uma ala do hospital e fazemos, vou falar até no presente que continuamos fazendo, mediação de leitura com o material do ponto de leitura. Todo o material que chegou, nós usávamos os livros, quadrinhos, revistas para fazer a mediação. Ao longo desse processo de mediação, quase um ano, nós percebemos, nós tivemos a sensibilidade de perceber qual era o material bibliográfico que essa comunidade queria. Foi só nesse momento que nós detectamos os desejos dessa comunidade. E a partir daí nós começamos a desenvolver essa coleção a partir do desejo da comunidade.
E aí nós recebemos doações, fizemos algumas compras com uma verba que conseguimos para o projeto. E essa coleção, aos poucos, ela foi sendo transformada de acordo com os desejos dessa comunidade. Aqui eu vou mostrar para vocês como que esse material foi tratado. Ao fundo da tela, estantes de livros. Os alunos da época, né, o projeto de catalogação ocorreu em 2010, 2011. Eles usaram aqui nesse projeto uma classificação por cores. Então as cores que estão na lombada identificam o assunto do livro. Nesse caso nós estamos com aqui do Vinícius de Moraes, Antologia Poética, e um livro de um juvenil, A Infância Acabou. O modo que nós achamos que seria mais adequado para esse ponto de leitura seria uma classificação por cores. Por isso que eu falei ao longo do caderno que, dependendo da coleção, se ela for mais complexa, vocês podem usar uma classificação, por exemplo, a decimal ou uma facetada. Mas se ela for uma coleção mais simples, uma classificação por cores, ela já creio que é suficiente. Aqui funcionou. A partir do momento que esse acervo foi classificado, catalogado, também passamos a fazer empréstimos. Mas o interessante desse processo todo foi que nós trabalhamos de maneira inversa. Percebemos que nos quartos, os pacientes e acompanhantes, quando nós fazíamos mediação de leitura e também deixávamos livros emprestados com eles, o processo de empréstimo nos quartos funciona assim: nós deixamos o material, os livros emprestados, na semana seguinte nós recolhemos. E o responsável pela manutenção desse material são as enfermarias de cada ala. Percebemos que eles gostavam de quadrinhos, de revistas, material bíblico, material religioso, porque quando o paciente está numa situação, no hospital, está doente, está numa situação difícil, normalmente a maioria recorre a textos religiosos. E nós percebemos que quando nós íamos para um quarto e fazer uma mediação, levávamos, por exemplo, um livro de poema, um livro infantil, um livro juvenil, fazíamos uma leitura com eles, fazíamos uma extrapolação desse material e percebemos que a grande necessidade deles era um material voltado para a religião, material religioso. Então nós passamos a inserir, né, nas nossas mediações, textos religiosos. E também na coleção. Começamos a dar mais ênfase para material religioso. Até quando as doações chegam, nós dizemos para os doadores, nossa prioridade também, além de material literário, também é material religioso. Tanto é que nós vemos aqui uma parte que foi uma doação que foi feita, que nós temos aqui muito material que é religioso. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o mais importante é o amor, o casamento que você sempre quis. Tem muito texto do Augusto Cury. São textos, na verdade, que... outro exemplo aqui, ó, Tempo de Esperança. A grande questão aqui que eu queria mostrar para vocês é realmente isso. O perfil da comunidade que nós atendemos, que é do paciente que está, é um material que dá para ele, por exemplo, uma esperança. E para que esse momento ele seja um momento que o paciente está ali, está num momento difícil, mas ele pode vislumbrar um futuro melhor. Também aqui, outro material também que é forte na coleção, outra temática, é o material infantil. Percebemos que muitos pacientes, embora sejam adultos, que nós atendemos a ala da pediatria, mas também a ala de pacientes adultos. Ao fundo da tela, livros pendurados na parede. E mesmo adultos, eles gostam de material infantil. Então nós reforçamos na coleção a literatura infantil e juvenil. Vocês podem ver aqui que tem vários materiais, inclusive até de autores pernambucanos, muito material infantil e juvenil. Nós separamos, inclusive, no espaço aqui, no ponto de leitura, um espaço dedicado à literatura infantil e juvenil, para que nós tivéssemos mais opções de leitura. E até para atendimento às pessoas que podem se locomover, porque o paciente não pode sair do quarto, mas os acompanhantes, eles podem. As pessoas que visitam aqui o hospital, vêm aqui ao ponto de leitura, a gente percebe que os materiais mais utilizados aqui o material infantil e juvenil e o religioso. Esse é o forte. E focando, porque foi uma formação de uma coleção. Ela foi formada, mas ao longo desse período de interação com os leitores,
nós desenvolvemos essa coleção de acordo com a necessidade e os desejos desses leitores. Bom, vou finalizar a nossa aula de hoje com um livro que eu até mostrei para vocês como ele foi classificado, né? Vou terminar então com um poema do Vinícius de Moraes. Okay? O poema chama-se A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Som direto. Denis Ramos. Imagens. Camila Silva. William Oliver. Interpretação de Libras. Davidson da Silva. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Isabela Oliveira. Edição. Guilherme Cabral. Victor Lins. Professor autor. Dorival Pereira. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Hugo Carlos Cavalcante. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em janeiro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.